Mas assim, desde criança eu gosto de comer, de beber e tal. E meu pai era jornalista também, então desde criança eu gosto de jornalismo. E aí terminei passando para essa área de jornalismo já direto na gastronomia. Hello, você está assistindo o Food Nation Cast. Comigo, Marcelo Politi, eu sempre trago alguém fera, alguém bom do mundo gastronômico para tirar as entranhas dessa pessoa e entregar de bandeja para você. Conteúdo gratuito, tá? Você vai receber através do Spotify, através do nosso canal no YouTube. Você vai receber este conteúdo gratuito. E se você maratonar, né, os meus canais, talvez você se torne um grande especialista deste negócio. Se você não é do mundo dos restaurantes, de repente você até vai ficar com vontade de abrir um restaurante. E em contrapartida a esta gratuidade, a única coisa que eu peço em troca para você é que você marque um amigo seu, vá lá no nosso Spotify, no nosso YouTube, mande para alguma pessoa que você, um único amigo que você acredita que precisa ouvir o que a gente está compartilhando com você aqui. Deixa aquele comentário maroto. É uma maneira de você retribuir, é uma maneira de você manifestar a sua reciprocidade com aquilo que a gente está entregando para você. Fechou? E ó, não esqueçam, agora dia 4 e 5 de junho, a gente vai fazer o Acelera Food Nation. Tá? E o Acelera Food Nation é o maior evento do Brasil para donos de restaurante. Quer dizer, todo mundo fala que é o maior evento do Brasil. Mas enfim, eu não sei se é o maior ou se está ali, mas está no páreo. Tá? É um dos grandes eventos que a gente tem para donos de negócio gastronômicos aqui no Brasil. E a gente vai trazer grandes nomes desse mercado. Entre eles, o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Marcelo? E aí, Josimar? Então, ó, o nosso convidado de hoje, o Josimar Melo, ele é um cara que, putz, é até difícil de dizer o que o Josimar faz, porque ele é escritor, ele é jornalista, ele é crítico gastronômico, ele é curador de um canal de televisão, ele é um cara que viaja o mundo inteiro, ele é um cara que é o curador do prêmio, acho que a gente pode dizer assim, do World 50 Best, que é um prêmio mundial da revista Restaurant Business, né? O Restaurant, que chama? Foi lançada pela revista Restaurant da Inglaterra, mas hoje é um prêmio à parte. Não tem... É dos mesmos donos da revista, mas agora virou uma coisa... Separada, cresceu para burro. Então, é uma premiação... É um Oscarzinho, assim, da gastronomia, independente da revista, independente de qualquer coisa. Cara, é interessante esse trabalho. Aliás, todos esses trabalhos, eu morro de inveja do Josimar, porque todos os trabalhos que ele faz, eu penso assim, pô, eu devia ter feito. E é que a gente já tá velho, né? Já não dá mais para voltar ao tempo, mas eu adoraria ter feito todos os trabalhos. Tá na televisão, né? Tem um programa de televisão. Então o Josimar é um cara multifacetado. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Josimar é o seguinte: cara, você sempre fez as coisas que você adora fazer? Ou teve algum momento da sua vida que você fez alguma coisa aborrecida, chata, rotineira, como todo mundo? Não, quando a coisa que eu fazia começou a ficar rotineira demais para mim, eu entrei no campo da gastronomia. Eu fazia outra coisa, fazia política. Porque você era arquiteto, que eu me lembro. Não, estudei arquitetura. Você se formou em arquitetura? Estudei arquitetura, mas nunca... Nunca exerceu? Eu só trabalhei como arquiteto, na verdade, durante a faculdade, a FAO. Como estagiário, escritório. Mas aí minha vida foi mudando e eu nunca assumi... Aliás, a minha geração da FAO, a FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP... de São Paulo. De São Paulo, é um celeiro de pessoas criativas de vários campos, mas assim, da minha geração da FAO, acho que metade virou arquiteto, a outra metade virou o Fernando Meirelles, diretor de cinema, sim. Arrigo Barnabé, músico, Chico Caruso e Paulo Caruso, desenhistas, e arquiteto mesmo, acho que pouca gente. Assim como a faculdade de engenharia também, né?
O cara faz engenheiro, mas ele vai fazer 500 outras coisas na vida. E eu imagino que a menor percentagem dos engenheiros segue, né? Vira engenheiro mesmo, né? Tá. Mas então, o fato é que a minha atividade na gastronomia é a mais longeva de todas. E ela, quando eu entrei para a gastronomia... Desde sempre? Mais longeva desde que... Não, desde 35 anos. Antes eu fazia política, na verdade. Como jornalista? Como político, fundador do PT. Ah, entendi, como político mesmo. Político Fazia mesmo. político? Não, você era um político. Mas assim, desde criança eu gosto de comer, de beber e tal. E meu pai era jornalista também, então desde criança eu gosto de jornalismo. E aí terminei passando para essa área de jornalismo já direto na gastronomia. E quando isso aí começou a ficar, não diria chato, mas... assim, 3 anos atrás, eu acho que eu já tinha feito tudo o que eu poderia fazer no jornalismo gastronômico. Então eu falei, bom, vou aqui continuar fazendo, que daqui a pouco eu morro mesmo, então... acabou, mas... A gente procura estender sempre, né, o máximo possível, mas vai acontecer. Mas aí começou a televisão, que a televisão, o que eu tenho feito na televisão, está ligado à gastronomia, ao mesmo ramo em que eu estava, mas é completamente diferente da imprensa escrita. Então eu continuo escrevendo na Folha de São Paulo, mas antes eu escrevia, assim, eu fazia 2 críticas de restaurantes por semana. Cada restaurante eu ia 3 vezes visitar para poder escrever. Então era tudo muito em volta de escrever para o jornal. Fazia uma outra coisa fora, fazia o 50 Best, fazia não sei o quê, mas o centro da minha atividade era imprensa escrita. E aí eu mudei de novo, porque agora... Embora continue escrevendo, o centro da minha atividade agora é a televisão, que é outra linguagem, é outro público, porque agora é do canal Sabor e Arte, né? Que é um canal a cabo da Band, que estreou há 2 anos e meio. Então você está no Sabor e Arte desde o começo do canal? Desde o começo. Eles já te matricularam como curador do canal desde o início? Desde o início. O primeiro programa do canal, eu que apresentei, por exemplo. O programa de estreia era eu que era o apresentador. Que legal. Porque, para você que não sabe, o Josimar, eu tenho essa impressão, que é porque a gente fala, né, o maior evento, você sempre tem dúvida, né? Vai ser, não sei, mas eu acho que o Josimar é o maior nome da gastronomia do Brasil. Imagino que seja por causa disso que eles te escolheram para ser curador do canal. Como foi essa transição? Como que você... se sentiu há 2 anos e meio, deve estar se sentindo até hoje, de passar de uma imprensa escrita para colocar a sua cara no palco, na televisão, para ser reconhecido na rua como o Josimar da TV. A gente estava almoçando outro dia no Itaim, a gente vai entrar no restaurante, aí a moça que estava passando na rua fala, Josimar, posso tirar uma foto com você? Eu sou sua fã. É da televisão. Na televisão. O que mudou? 2 perguntas que eu quero te fazer. Que eu acho que é legal. Assim, que skills você teve que desenvolver para fazer essa transição da escrita para o palco, para a televisão, para colocar a sua cara? É outra coisa, é outra parada. Então, que skills você teve, habilidades, né, que você teve que desenvolver, né? E como que isso... afeta, enfim, a sua cabeça, a sua rotina. Pô, nessa idade da vida, né? Na nossa, você mudar completamente de cenário, de coisa. Cara, deve ser uma coisa que muda muito dentro da gente, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. As 2 coisas. Olha, na verdade, o que mais a grande mudança que eu tive foi... não tanto o fato de estar na frente das câmeras, mas sim de estar atrás das câmeras. Porque o Sabor e Arte, a gente estreou há 2 anos e meio com 12 programas, hoje tem 45 programas já no ar, 24 horas e tal. E eu sou o curador de conteúdo do canal, quer dizer, eu bolo os programas, eu crio os conteúdos e tem toda uma equipe lá que você sabe, né? Mas, enfim, a minha função é... bolar conteúdos e dar formatos para programas e chamar pessoas para apresentar os programas. Ou seja, é uma função também um pouco executiva. E ir atrás das câmeras. Quer dizer, isso é o que mais mudou para mim, porque eu apresento uns 4 programas lá. Dos 45, a maioria não sou eu que apresento.
mas eu estou mais ou menos conceitualmente atrás de todos. Ou seja, então na verdade, são dois skills. Um de estar na frente das câmeras, de aparecer nesses 4 programas, de ter que fazer esse rolê todo, e outro de virar executivo. Que, por sorte, eu sou o executivo mental do negócio. O criativo. Porque o Fábio Moraes é que é o diretor do canal e ele é que carrega as pedras de botar as coisas no ar. Uma coisa é falar, vamos fazer um programa assim, chamar fulano. Agora, saber se tem verba para isso, se tem equipe para isso, se tem grade para isso, se tem... enfim, toda a parte operacional, que é complicadíssima, tem o Fábio Moraes, que é o diretor, ele é que tem que fazer. A minha parte é mais fácil. Sim, é o criativo, você tem que usar a sua cabeça né, fora da caixinha. E como eu sou muito da área, então eu fico pensando muito mais essas coisas. E o Fábio, que é o cara da área de televisão, há muitos anos, é super experiente, né? Ele cuida mais da parte de tornar isso viável ou não. Quer dizer, se eu tenho uma ideia muito mirabolante, o Fábio chega para mim e fala, linda ideia, mas não rola, não vamos nem perder tempo, porque de cara ele saca que não rola. O que vai avançar, o que não tem condição de avançar. Então já para por ali. Se ele fala que não rola, eu não vou nem insistir, porque ele que entende de televisão, né? E... Por outro lado, se ele tiver alguma ideia mirabolante, eu falar, não dá, esse cara está errado, esse enfoque está errado, ele também fala, ok. Então é uma parceria maravilhosa, assim. E a minha parte, eu acho a mais fácil que a parte de criar, digamos. Né? Ele deve achar a parte dele mais fácil, porque ele... até porque ele não deve ter essa habilidade de criativa como você tem. E não tem o domínio desse meio, principalmente, porque ele era do Band Esportes, não sei quantos, 10, 15 anos. Ele está na Band há muito tempo. Antes da Band foi de outros canais, mas nunca do mundo da gastronomia. Então, enfim, não é a área onde ele ficaria à vontade para ficar criando. Agora, eu já tinha feito televisão, assim, a cada 10 anos eu fazia alguma coisa, uma série. Nos anos 90 eu fiz um programa chamado Gourmet na televisão, que durou 1 ano e meio. Depois, 10 anos depois, eu fiz uma série chamada O Guia, na National Geographic Channel, que foi uma série de 3 episódios que passou no mundo inteiro. Onde tem o canal National Geographic, passou. Eu recebia mensagem da Coreia, de gente que então você já tinha essa experiência de ter feito coisas da televisão. Só que, então, ficar na frente das câmeras, para mim, não era um grande problema. Porque eu era apresentador desses programas, dessas séries. Depois eu fiz uma, poucos anos atrás, chamada Comida é Arte, que inclusive agora está reprisando no Sabor e Arte. Também outra. Então, para mim não foi tão complicado estar na frente das câmeras. Entendi. A grande mudança foi estar atrás das câmeras, criar, aprender a linguagem da televisão. Porque não é novidade para mim falar de gastronomia. Sim. Mas uma coisa é você escrever na Folha de São Paulo sobre gastronomia. Para o leitor da Folha de São Paulo, que é um leitorado enorme. Durante quanto tempo você escreveu na Folha de São Paulo? Eu escrevo há 35 anos. Tá. E gastronomia que você escreve na Folha de São Paulo, você é um dos mais, talvez, quer dizer, com certeza, o crítico mais conhecido do Brasil, mas as suas escritas na Folha de São Paulo não versavam só sobre crítica de restaurante, né? Não. Reportagens gastronômicas, reportagens de vinho, reportagens de viagem. Gastronomia de uma maneira geral. De uma maneira geral. Como que só para dar um contexto para a galera que está assistindo, quais são as verticais, digamos assim, da gastronomia que você versa nos seus escritos, no que você se especializou? Você falou em viagem, você falou em perfil, entrevistas com personagens da gastronomia, por exemplo. Então, um chefe importante, o Paul Bocuse, da França, o Daniel Boulou. Você já conversou com esses caras? Ah, sim, já, centenas de vezes. E já fiz matérias com ele, já fui nos restaurantes deles. Jura? Já sentou assim, face a face com o Bocuse e perguntou para eles umas coisas? O Joel Robuchon. Tenho fotos minhas com todos eles para provar. Tenho foto do o Joel Robuchon lendo o meu livro, por exemplo. Sempre em inglês.
Hã? Sempre em inglês ou inglês e francês? Por exemplo, o João Barbecue, você falava com eles em que idioma? Não, em francês. Em francês? Em francês, é. Caraca. Com os italianos em italiano, com os sei. espanhóis em espanhol. Nossa senhora. Ou seja, Com você os manda... brasileiros, a língua que eu menos falo é português. É por isso que o Josimar sempre me corrige, que eu falo YouTube, ele fala YouTube. Você não fala Ford Nation, né? Não. É Ford Nation? Não. Instagram, Ford né? Ford Nation. Nation. Não, Ford Nation. Nation. Ford Nation. Mas, enfim, voltando à rosácea da gastronomia, né? Uma pessoa que quer que está nos assistindo e fala assim, pô, eu adorei essa parada, eu quero também ser um especialista em gastronomia porque eu curto muito. Uhum. Quais são todas as verticais? Então, a gente falou em viagens, falou em entrevista com essas personalidades magníficas que você falou. Digamos, perfil, né? Seria, em jornalismo a gente chama de perfil. Fazer o perfil de certos personagens, você entrevistar o cara, conhecer o cara, falar sobre a pessoa, né? Aí você tem tendências da gastronomia, que é outra coisa que de vez em quando eu escrevo, porque viajando pelo mundo também você vai sacando o mapa da gastronomia. Antigamente era meio estável, assim, pelo menos na percepção das pessoas. Como assim o mapa da gastronomia? A gastronomia mundial importante era França e um pouco Itália e China e Japão no Oriente. Sim, então. Ocidental e Oriental. Ocidental era França e Itália e Oriental era monte de coisa. Não, mas a China era a grande referência e o Japão era a grande vitrine, digamos assim. E aí isso, com o tempo, foi mudando, porque o turismo também foi crescendo, as relações culturais entre as pessoas foi se ampliando. Então, antigamente, as pessoas viajavam muito menos, muito pouco. Quem podia viajar para o exterior, por exemplo, viajava uma vez por ano. Sim, e não de ia, férias. talvez, para um assunto gastronômico. Não, ia provavelmente para 2 ou 3 destinos, mas o cara ia para os Estados Unidos ou ia para a França. E com o tempo, as viagens, o panorama de viagens foi aumentando. Quer dizer, o mapa mundi das pessoas foi crescendo, porque as viagens foram barateando, foram ficando mais fáceis, foram ficando mais necessárias. E a gastronomia também passou a ser parte da pauta das pessoas. As pessoas começaram a conhecer a gastronomia, outras gastronomias, né? E aí, de repente, você... melhor restaurante do mundo, tem esse prêmio, World Fifth Best Restaurants. Eu vi uma foto sua com o Red Pezzi, né? Como é que fala o nome dele? Redzepi. Redzepi. René Redzepi. Que na verdade, nasceu na Macedônia, não sei o quê. Ele não é... não é escandinavo. Não. Juro? Porque com esse nome, né? Tá. Não é o nome escandinavo. Não é o nome escandinavo. Ele ganhou 2 vezes o 50 Best. O 50 Best não, o One Best, the Single Best, né? Como o número 1, né? Como o melhor do mundo e tal. Quem que é o atual melhor do mundo? Só de curiosidade, é o Máximo Bottura? Não, agora é o central, é o... o Astur. Virgílio Martínez. Virgílio Martínez. Não é o Gaston... Não. Do Central é outro. É o Virgílio Martínez. Tá. Ele ganhou o primeiro do mundo? O Gaston é do Astrid e Gaston. Tá. E ele ganhou o primeiro do mundo. Porque o que aconteceu, que mudou uma regra do prêmio há alguns anos, que é o seguinte, quando a pessoa ganha... Como é o nome dele? Desculpa, Virgílio Martínez. Martínez com Z, né? Com Z. Virgílio Martínez, com acento no I de Martínez. Tá. E ele é o chefe do restaurante central. Agora, a regra desse prêmio... Você conhece ele também? Conheço muito. Você precisa me apresentar esses caras, pra eu entrevistar ele. Entendeu? Outro dia, agora, faz alguns meses, eu dei uma palestra junto com ele em Bogotá, inclusive, sobre a Amazônia. Eu lembro que você estava lá. Então, a gente deu uma palestra juntos. Quer dizer, ele, uma chefe boliviana e um chefe colombiano, enfim, sobre... Eu tô te falando, cara, tudo que você faz eu teria vontade de fazer. Eu morro de inveja disso. Mas vamos lá. Então, então mudou você estava falando que a geografia gastronômica, né, do mundo mudou, porque antes era só Itália, França, Oriente. Agora você acabou de falar dessa região, né, do Peru, América Latina. Vai... Não, e é interessante que nesse prêmio World Fifth Best Restaurants, de repente começou, o número 1 do mundo é da Catalunha, é o Ferran Adrià, é da Espanha. Aí você fala, a Espanha tem uma gastronomia que pode ser a melhor do mundo. Aí depois de uns anos começou a Escandinávia. Nossa, a Escandinávia tem o melhor restaurante do mundo, quer dizer,
Então, um dos assuntos da imprensa gastronômica passou a ser descobrir ou acompanhar essas novas fronteiras da gastronomia. Entendi. Não é só falar do Paul Bocuse, do João Robuchon. Sim, isso era já mais do mesmo. Porque de repente... E todo mundo gosta de uma novidade também, né? Vamos combinar. E elas existem. Se você for... Não é a Espanha virou a ponta de lança da inovação da gastronomia. Ainda? Com Ferran Adrià, e até hoje você vai para a Espanha, não é comer paella só, porque paella é gostoso, você também come paella. O Ferran Adrià, inclusive, fechou o restaurante dele, né? Fechou e transformou num laboratório, num think tank de gastronomia, que é agora um lugar de pesquisa só. Ele há quanto tempo faz que ele... Desculpa a gente mudar o tema, mas... Fechou em 2011, o El Bulli, que era o restaurante dele. E desde então... Virou um laboratório. Virou um think tank. E ele virou um cientista. Virou um cientista. Ele já era meio cientista maluco, porque, não sei se você lembra, a cozinha, que aí... Ele não gostava desse nome, mas começou... Molecular? Chamavam de cozinha molecular. Ele não gostava desse nome, mas ele começou um grau de experiências técnicas na gastronomia que nunca tinha tido e tal. Então, ele já era meio um cientista. Tanto que ele fazia muitos trabalhos junto com um cara chamado Hervé Tisse, que é um cientista francês e que interessado em comida também. Aí o Hervé Tisse é mais dessa, digamos assim, essa linha realmente que a gente poderia chamar de cozinha molecular. Porque eles trabalhavam juntos lá no El Bulli ou não? Não. Faziam um trabalho conjunto? O Hervé Tisse é professor da Universidade de Paris. Eu também já conversei com ele lá. Ele realmente tem um laboratório. É um cientista mesmo. Tal. Na Universidade de Paris. Na Universidade de Paris. E ele fica lá fazendo pesquisas moleculares e científicas com alimentos, ingredientes, vitaminas, blá, blá, blá. E eles fizeram muita troca, inclusive. Aliás, o Hervé Tisse tem um livro que chama O Cientista na Cozinha. Mas o Hervé Tisse, ele faz trabalhos mais assim, próximos com um outro chefe francês, que chama Pierre Gagnaire, que é um super chefe também. Sim, esse é super conhecido. Talvez ele seja, hoje em dia, o mais reputado dos chefes franceses, o Pierre Gagnaire. Não, né? Tem aquele que tem um monte de restaurante, como é que chama o que tem um restaurante no mundo inteiro, lá em Mônaco, que é o Alain Ducasse. Alain Ducasse. Ele é o cara que tem mais estrelas. Acho que ele é o maior restaurateur, né, digamos, francês. E ele tem 3 estrelas em Paris, tem 3 estrelas no restaurante dele em Londres, 3 estrelas no restaurante dele em Mônaco, quer dizer... Ele é realmente um fenômeno de... Quem que você diria que são os 3 principais? Alain Ducasse como restaurateur, né? Restaurateur. Mas e o Gagnaire, o Pierre Gagnaire? Não, ele é super. Você considera ele um dos 3? Tem um cara que é muito bom também, que é o cara do Arpège, que chama Alain Passard. Alain Passard. Tá. Que era um cara que ele era famoso pelas carnes, era o rei do fogo, o rei dos assados, não sei o quê. O Francis Mallmann de Paris. Aí, de repente, ele virou vegetariano. Isso faz uns 20 anos. E foi um escândalo mundial. Porque o Arpège agora não vai ter mais carne. E ele eliminou a carne do restaurante dele, começou a fazer uma coisa só vegetal. Na verdade, sim, 90% vegetal. Ele mudou o conceito do uso das carnes. As carnes vermelhas ele praticamente aboliu, mas ele é bretão. Na Bretanha os frutos do mar são maravilhosos. Tal. Então ele passou... Que ali é onde tem o Mont Saint-Michel, né? Isso. Aí ele continuou usando lagostas da Bretanha, camarões, peixes. Ostras maravilhosas. Só que era o seguinte, um prato, assim, um menu de 15 pratos, 12 eram só de vegetais. 3 de frutos do mar e carne nenhuma. Não, e os de frutos do mar era assim, eram 3 beterrabas de 3 cores e um camarãozinho do lado. O camarão era o acompanhamento. Então, mesmo quando ele usava alguma carne... Sim, era o side dish. Era o acompanhamento. Não tinha nenhum prato que era o principal. Então aí tinha um peitinho de pombo junto de... Sei, cara, que legal. E isso é em Paris, o restaurante dele? Em Paris, o Arpège. E ele continuou depois dessa mudança? Ele já era 3 estrelas, Michelin? Ele era 3 estrelas e continuou com as 3 estrelas. Mesmo depois da mudança? Mesmo depois. O Michelin considerou que... Aí as técnicas dele de fogo, de brasa, ele começou a aplicar tudo em vegetais. As coisas que ele usava nas carnes.
E ele tem um potager, né? Uma horta, né? Que na verdade é um sítio, não é uma hortinha, é um sítio. Ali perto de Paris. Perto de Paris, uma hora e pouco de Paris. Então, 90% do que ele produz, ele mesmo, do que ele serve, ele cozinha, ele cria mesmo não, né? produz. Ele planta. Ele mesmo planta e tal. Aí eu estava lá, uma vez gravei um episódio do programa lá da National Geographic lá, e enquanto ele estava entrevistando, chegou o caminhãozinho com as coisas. Aí a gente gravou ele pegando as caixas, experimentando os vegetais e tal. Uns vegetais meio bizarros, assim, um monte de coisa que ele começou a recuperar, que eram coisas antigas, que já estavam fora de moda e que já ninguém produzia mais, porque a produtividade era baixa. Então, enfim, o pessoal do campo começou a aderir a outros produtos que têm mais rentabilidade, mas ele começou a recuperar uns vegetais assim, desconhecidos. Sei, uma taioba. Começou a plantar. E como ele cobra preço de 3 estrelas Michelin, é caríssimo, o restaurante dele continuou caríssimo, ele pode se dar o luxo de... Sim, vamos plantar um negócio que a produtividade é baixa, mas... Sim, porque o cara respeita também, né? O cliente vai falar, pô, não tem nem o que discutir, né? Vou comer esse negócio. Ô, Josimar, pra gente... É que a gente já foi pra Europa, né? Saímos da América Latina, fomos pra Europa, do Central, como é que é o nome dele? Que eu já esqueci o nome dele. Virgílio Martínez. Para a Europa. Então você estava falando de França, a gente falou de 3 nomes legais, né? O Gagnaire, o Alain Passard, o Alain Ducasse. Enfim, tem aqueles coroas, né? Aqueles velhos, né? Da velha guarda, que acho que nem tem mais nenhum. Só sobrou um. Os caras da Nouvelle Cuisine francesa. Tem o Troisgros? Não, o Troisgros morreu morreu há poucos anos. O Bocuse morreu. O Alain Chapelle morreu. O que sobrou é o cara que já tem 80 e tantos anos, que é o... Como é que ele chama? Que foi o cara da Cuisine Mansert, o cara que inventou... ele tem um spa... Caramba, como é que é o nome dele? Cozinha Mansert aquela Cozinha Mansert é coisas pequenininhas? Não, é a cozinha emagrecedora. O cara era o cara da Nouvelle Cuisine. Mas é que ele tem um spa. Ele tem há séculos que ele tem esse spa, onde ele fazia uma cozinha saudável, leve. Então é um cara que é tudo leve. Tudo... Por isso que ele continua vivo até hoje. Pois é. Ô Josimar, saindo porque tem essa discussão, né? Que você gosta mais da culinária italiana, você gosta mais da culinária francesa, cada um tem a sua opinião, né? Os gastrônomos têm essa... Cada um tem a sua opinião. Na Itália, então, por exemplo, eu fiz... sei lá, ao longo dos últimos... Eu sou italiano de origem, né? Minha família é italiana, eu adoro me passar por italiano, só pelo fato de ter o passaporte italiano. Aliás, eu acho que todo mundo que tem o passaporte italiano teria obrigação de falar italiano. Eu falar para minha filha. Isso, e ela tá fazendo o curso de italiano, tá empolgadona. Mas eu gosto de ir para a Itália, de fazer essas excursões gastronômicas. Você conhece o Giuseppe Girondino? Não. Ele tem aquela academia gastronômica em Moema. Ah, sim. Eu estava pensando em alguém lá na Itália. Não, aqui ele é italiano, mas ele é daqui. E a gente já fez várias e várias viagens, acho que umas 7 ou 8 viagens, que assim, a gente vai para um local na Itália, você vai, sei lá, numa cidadezinha, 3 horas de carro para descobrir um pimentão seco, que eu esqueci o nome da cidadezinha, que fica pendurado no varal durante 3 dias, e aí o pimentão seca, e a gente chega lá e come com uma pessoa, e aquele pimentão é protegido, né, pelo IGP, que chama, né, que é o órgão lá que classifica os produtores, enfim, aquela coisa toda. Porque eu acho que na Itália tem um pouco dessa pegada do produtor local, do orgulho que o cara tem daquele ingrediente específico. E a culinária italiana, enfim, eu adoro. Qual é a sua percepção de diferença entre a culinária italiana e a culinária francesa? Olha... E estamos falando de italiano 2, né? Porque você tem, imagino que seja 2 percepções, né? Do sul e do norte. São coisas diferentes, né? E tem a do mar e a da terra. A Itália, acho que é o último país do mundo que se constituiu
Porque até 200 anos atrás a Itália não existia, né? Sim. Eram vários países, né? Aí teve a unificação, Já Garibaldi, foi da Grécia, da não sei o quê, todo mundo já passou Não, pela Itália, né? E cada lugar era um país diferente. Então, você tinha o reino de Nápoles, o reino da Toscana, cada lugar falava uma língua diferente, né? O Vêneto é uma língua, sabe? O siciliano é outra língua. Então, eram países diferentes. Então, tinha uma diferença muito grande, não só do norte para o sul, mas assim, de uma região para outra. Essas diferenças, inclusive, depois da unificação, na gastronomia continua existindo. A mesma massa, o mesmo formato de massa, tem um nome, a cada 100 quilômetros muda de nome. Porque cada país, cada paizinho daqueles dava um nome diferente dependendo da sua língua, né? Cada um tinha uma língua diferente. Então, a Itália tem essa coisa... Mas tem esse negócio do norte é com ovo, no sul é sem ovo, né? As massas, né? Não, o sul se usa muito mais tomate, o norte usa mais manteiga, creme de leite, laticínios, né? E o sul se usa muito mais tomate e azeite de oliva e menos manteiga e tal. Mas assim, se você fosse comparar a culinária italiana com a culinária francesa, eu acho que a culinária francesa, pode ser que eu esteja errado, mas ela é muito mais diversificada do que a culinária italiana. É correta essa percepção? Olha, não sei, porque eu acho que os dois países têm esse fenômeno de cozinhas regionais muito fortes, né? E a Itália é muito diversificada também. Se você for viajar pela Itália, é muito diferente, não é só macarrão. Tem lugar que é risoto, não é macarrão, entendeu? Então, são muito diversificadas. Agora, o que eu acho é que a Itália tem uma cozinha mais, assim, mais casalinga, sabe? Mais familiar. Assim, é mais comfort food. É mais de comer durante muito tempo, de se reunir na mesa, de ficar o domingo inteiro lá em volta da mesa, de comer embaixo de uma parreira. E de ter pratos grandes, assim. Nossa, fartos. Assim, fartos e para dividir, sabe? Tem uma coisa mais de família, muito mais, digamos, mais camponesa. E a França tem uma cozinha mais aristocrática ou mais burguesa, que foi mais aristocrática. Depois da Revolução Francesa passou a ser burguesa, assim, uma coisa mais sofisticada, entre aspas, quer dizer, mais ritualística, entendeu? Então, passou a ser sofisticada, né? Quando era dos castelos, dos reis, não sei o quê. Tem aquela história, né, que terminou o reinado dos caras e os cozinheiros ficaram por ali vagando, né? Aí começaram a abrir umas pousadinhas, umas coisinhas, que virou o lance de restauratel, né? Os viajantes passavam pelo negócio e se restauravam. Tem essa... Não, é lenda ou é história isso? Não. É história, né? Não, é a história. O restaurante, até o século XVIII, não existia restaurante. Existiam pousadas ou estalagens, né? Era para viajante comer, porque não tinham de comer, mas as pessoas comiam em casa e não tinha... A instituição do restaurante não existia até 1750. E os chefes de cozinha... Os cozinheiros, os profissionais, só existiam nos palácios. Nos palácios dos aristocratas, dos senhores feudais. Eles tinham uma cozinha que tinha que alimentar muita gente e tinha um chefe de cozinha, tinha o Vatel, tem alguns famosos e tal. Até que veio a Revolução Francesa. Quando veio a Revolução Francesa, os restaurantes já estavam começando a surgir como resultado do crescimento dos centros urbanos. Quer dizer... não dos burgos, em volta dos castelos. Não, dos centros urbanos, das cidades. Tá. As cidades começaram a crescer, então esse negócio de você comer só em casa começou a ficar mais difícil à medida que as cidades cresciam. Quem trabalhava fora de casa tinha que comer fora de casa. Alimentação fora do lar. Isso é o food service até hoje. Famoso. Aí começou a nascer os restaurantes. Agora, de fato, com a Revolução Francesa, em 1789... Ficou um monte de chefe desempregado. Aí começou a ter esse fenômeno mesmo de os chefes de cozinha que começaram a abrir restaurantes, porque o cara, o patrão dele tinha sido decapitado. E as terras do cara tinham sido divididas. Então não existia mais esse milionário senhor feudal. Por outro lado, na cidade tinha a burguesia crescendo. Começou a ter milionários na cidade, gente que tinha dinheiro para pagar, para comer como lazer.
E aí os restaurantes começaram a nascer com esse sentido de... eram teatros, eram assim, uma coisa meio teatral. Os restaurantes eram instalados em grandes lugares, palacetes em Paris, elegantes, lugares chiques, onde a pessoa não ia comer só porque era obrigado a ter alimentação fora do lar. Sim, Porque já era um entretenimento. Era um entretenimento, era um programa. E a burguesia, que era... Isso nós estamos falando de 1789, 1800. Foi a Revolução, né? 1800, século final do XIX. século XIX. Não, final do século XVIII. Isso. Começo do século XIX. Começaram a surgir os restaurantes. E teve algum grande nome dessa época, assim, na culinária? O Escoffier é de que época? É um pouco depois. O Escoffier é de 1900 e... Ah, em 1900 Não, já? não, 1900. 1900, já era 1900, tá. Então, putz, já passou muito. Não, é 1900, digamos, é de 1800 para 1900, é final do século XIX. Mas esses primeiros restaurantes era interessante, porque realmente era uma coisa teatral, assim, porque esse burguês, que era o cara que estava ficando rico na cidade, mas que era segregado pelos aristocratas do campo, que eram os caras que tinham poder e muito mais dinheiro, tá? E que eram mais sofisticados, mais refinados. Ele encontrou o seu palco, O né? burguês da cidade era um cara mais grosseiro, era um comerciante que estava ganhando dinheiro, tal. Esse cara, no restaurante, ele podia se sentir aristocrata. Porque tinha o maître d'hôtel, era o quê? O maître era como se fosse o mordomo de um grande palácio, entendeu? Recebia as pessoas, pegava os casacos, levava até a mesa. Em geral, eram vários ambientes, porque eram palacetes com vários ambientes. Então o cara se sentia mesmo numa casa... Então a origem da palavra maître d'hôtel é essa? Ou seja, não tem nada... É porque hotel, em francês, tem uma conotação de palácio. De palácio, né? Não é, a origem não é o hotel de hospedar. Se hospedava num palácio. Então vinha desse... O Hotel de Paris, por exemplo, é a sede da prefeitura. Sim. O hotel é o edifício. Que é um palácio. É o prédio, é um palácio. Olha que coisa interessante. Mas então isso... Qual é o nome daquele cara que você falou que... daquele cara, né? Daquele cozinheiro que você falou que foi o primeiro, a origem desses caras que saíram dos castelos e você mencionou que... Não, assim, o cara que abriu o primeiro restaurante se chamava Boulanger. Mas Boulanger quer dizer padeiro em francês, mas por coincidência foi o cara que abriu... Ah, Boulanger é o nome de um cara. É o nome de um cara... Que era padeiro. Não. Não tem nada a ver, assim, é que nem, sei lá... Foi só uma homenagem que fizeram. Não, o nome dele era Boulanger, um nome de família, porque tem nomes que são... Nossa, enfim. eu nunca soube disso, eu achei que Boulanger era realmente o ato de boulangear. Mas Boulanger, nessa época também era o cara que fazia pão. Também era? Também era, Tá. Já era. Agora, Entendi. por acaso, tem um cara chamado Boulanger, que tinha uma casa de repouso para convalescentes, onde ele fazia um caldo que ele chamava de bouillon restaurateur. Entendi. Era um caldo restaurador. Então foi o Era um caldo então de carne. O responsável foi o Boulanger, então. O cara chamado Boulanger, que não era padeiro. Né? E ele fazia o caldo que ele chamava o bouillon restaurateur. O caldo restaurador. O caldo, assim, um caldo de carne. Forte, um consomê enriquecido. Super, que era para convalescentes. Pessoas que estavam doentes, podiam sair do hospital, não sei o quê, e ficavam lá ou iam lá para comer, para tomar esse caldo, que é uma coisa que até hoje, caldo de galinha, Sim. qualquer mãe e avó recomenda caldo de galinha, uma canjinha, Aham. sempre faz bem pra cacete, né? É nutritivo, enfim, proteico. E ele fazia esse caldo restaurateur, esse bouillon restaurateur, que é o caldo restaurador. Olha que coisa. E nessa época era proibido ter restaurante, quer dizer, não existia restaurante, inclusive porque era proibido, pela legislação, era proibido vender comidas prontas, porque existiam as várias guildas, né? As várias corporações Sim, de trabalhadores, seriam sindicatos, por exemplo. Que queriam para si o... Que fragmentavam as atividades, então tinha a guilda dos padeiros. Eles podiam fazer pão e vender pão. Mas tinham também a guilda dos rôtisseurs, a guilda dos doceiros, a guilda dos queijeiros, etc.
Cada um desses podia fazer o seu produto e vender. Mas ninguém podia Colocar tudo no lugar pegar só. o queijo, o pão, a carne, não sei o quê, e vender tudo isso junto, entendeu? Então, se o cara fizesse uma torta de frango com queijo, não sei, ele estava rompendo Sim. as barreiras de várias guildas. Aham. Olha que E era coisa proibido. interessante. Só quem podia vender queijo era os fromageiros, a guilda dos queijeiros. Entendeu? Só quem podia vender presunto era a guilda dos presunteiros. Então nós estamos falando isso no início dos Até- 1800. Até 1750, 1760. Quem rompeu isso foi esse Boulanger, porque ele, no negócio dele, não era um negócio de vender comida, era uma casa de repouso. Ah. E aí ele começou a vender uma comida lá, que era o tal bouillon. Aí nesse bouillon ele começou a acrescentar outras coisas e aquilo começou a virar uma coisa esquisita que era proibido na época. Mas era permitido por conta Era de permitido ser uma porque casa era de repouso. Uma casa de repouso. Então ali era uma casa de saúde, não era um estabelecimento comercial de vender comida. Porque se fosse vender comida, só podia vender Sim, queijo. ia ter que brigar com ou a só guilda, podia- com só as podia- guildas. Você só podia vender o queijo, ou vender o presunto, ou vender pão, ou vender... cada um tinha a sua especialidade. Até que chegou uma hora, as guildas sacaram que aquilo ali estava indo contra essa divisão, essa especialização que existia. Sim, ele estava colocando em risco o negócio deles. Aí entraram na justiça contra o cara. E o cara ganhou na justiça o direito de vender coisas que misturavam produtos de várias guildas. Quando ele ganhou esse negócio, Aí abriu a porteira. aí abriu a porteira. Aí outras pessoas começaram a falar, então também eu vou comprar o queijo do queijeiro e a farinha do farinheiro, o presunto do presunteiro e não sei o quê, o ovo, E aí começou e o vou restaurante. fazer uma torta e vou começar a vender torta. Aí aconteceu aquela coisa que acontece até hoje. Quando o cara abre uma portinha, começa a vender comida, se ela é boa, começa a encostar a gente lá e fala, posso comer um pedaço aqui mesmo? Vários restaurantes de São Paulo, o Charlot, Carlota, começaram assim, era uma rotisserie. E as pessoas- O Charlot vendia patê. Aí o cara põe uma mesinha, duas, para esperar, o cara esperar enquanto faz o pedido. Né? Aí o cara, posso comer já uma fatia aqui? Aí o Charlot virou restaurante, a Carlota virou restaurante. Etc. Isso aconteceu na época, já no século XVIII, Aham. em Paris, a partir desse Boulanger, a partir Sei. do Bouillon Pô, Restaurateur. o Charlot do Boulanger. é o nosso boulanger. Então. E aí o restaurante começou assim, como um lugar para comer coisas gostosas. Porque antes, as pessoas que precisavam comer na rua, comiam nas estalagens, que eram os hotéis, que tinham coisa para comer porque os viajantes precisavam comer, Sim, era obrigado a ter. ou comiam nas tavernas, que eram lugares de beber, eram lugares para bebida. Agora, o cara ficava lá horas tomando vinho, cerveja tal, uma hora para não cair, precisava. Então sempre tinha um panelão ali com um cozidão qualquer, cozinhando. Um prato único. E pão. Então as pessoas pegavam aquele cozidão, pão, mas era onde se comia fora de casa, só Então- nessas duas condições. Então eu vou te perguntar uma coisa que não sei se você sabe responder, mas que aí, o que você está falando é super interessante, né? Era um panelão com uma coisa única só para restaurar a pessoa de não cair de bêbado ou para satisfazer o viajante que estava chegando numa estalagem e de repente surgiu o cardápio, né? Surgiu o menu. Né? Em que momento ocorreu essa transição de um prato único para uma escolha de menu num restaurante? Foi quando surgiu o restaurante propriamente. Quando deixou de ser só um lugar para o viajante comer ou para o bêbado se restabelecer. Quando, a partir dessa briga... Mas eu imagino que quando o restaurante começou seria um prato único também, né? Para oferecer para outras pessoas um prato único. Não, eu acho que não. A partir do momento que o Boulanger rompeu essa barreira judicial, que proibia ter As lugares... pessoas já começaram a ter opções dentro do mesmo teto, digamos assim. Aí o cara que resolveu abrir um negócio para vender um empadão, aí tinha lá, mas tem um empadão de galinha, um empadão disso, um empadão daquilo. Antes tem uma sopa, se você quiser, e depois tem uma sobremesa, se você quiser. Porque aí podia ter várias coisas para comer. Cara, essa história é muito legal, né? Muito interessante. Eu ia te perguntar 500 outras coisas, mas a gente está no... Não,
Mas aí, a gente está no tema cultura culinária e me lembra um pouco, a gente comentou né, do assunto do Escoffier, em que momento que o Escoffier surgiu na cena. Porque eu lembro de ter lido o livro do Escoffier, que ele foi o cara, sobre esse assunto de menu e tal, que as coisas para sair, o menu do restaurante, quando tinha várias opções, quando passou, até não sei em que momento que passou a ter várias opções, mas as cozinhas demoravam muito para sair. Então o cara ia comer no restaurante e vinha, sei lá, ele pedia um prato do cardápio. Aí, putz, era produzido, não existia praças na cozinha. Então era um cozinheiro que fazia a mesma coisa. Ele fazia, então a carne, o molho, o arroz e não sei o quê. Demorava muito para o cara ser atendido. E aí o Escoffier me parece que foi o cara que começou com esse negócio de cada praça faz a sua, de uma hierarquização da cozinha, porque ele tinha sido militar e lá na guerra ele aprendeu essas coisas que a gente chama de brigada, né? A brigada da cozinha. E aí ele começou a dividir a cozinha em brigadas para que houvesse mais celeridade nessa entrega. Então, uma comanda que chega na cozinha e que vai vir alguma coisa de uma praça, de outra praça, e tudo se encontra ao mesmo tempo ali na boqueta, me parece que isso foi implementado pelo Escoffier. Acho que ele teve esse papel, né, histórico de construir as cozinhas de maneira que cada um tivesse a sua praça e a coisa né, afunilasse né, para algum lugar. Mas ele teve outros papéis também muito interessantes, né? Você conhece um pouco da história sei lá, dele com o César Hitz, né, que eles fizeram restaurantes, depois ele foi ele foi para os Estados Unidos, né? Porque depois ele abriu um monte de coisa lá nos Estados Unidos e não sei o quê, não lembro com quem que ele foi. Mas só desviando um pouco do assunto, é que eu lembrei agora a gente começou a conversar de França, fomos para a Itália, voltamos para a França, é mais forte que a gente, né? Voltar para a França. Vamos mudar um pouco a região, vamos dar um cavalo de pau e vamos para os Estados Unidos? Só para a gente entender essas regiões todas. Então, né, a gente falou um pouco da Itália, falou um pouco da França. Em algum momento, os Estados Unidos também virou um destino gastronômico, virou você vai para Nova York, hoje você come, você vai para Chicago, você come, você vai para Los Angeles, você come. E quem são as referências culinárias nos Estados Unidos? Quem são esses Alain Ducasse, esses Gagnère, esses caras nos Estados Unidos? Quem foram e quem são esses caras que estão fazendo coisas legais, que tiraram os Estados Unidos do ostracismo gastronômico? Olha, os Estados Unidos virou um destino gastronômico muito recentemente, né? Porque lá sempre se comeu muito mal. Sim. Assim como na Inglaterra, e não por coincidência. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Ou seja, nunca souberam fazer comida boa. Não, e tem raízes históricas isso. É um absurdo, porque a Inglaterra, o Reino Unido todo, tem produtos maravilhosos. E eles sempre foram especialistas em destruir bons produtos. Cordeiro maravilhoso, aí cozinha 8 horas na água, entendi. Até tirar todo o gosto pelos do métodos cordeiro. de cocção. Mas isso tem uma raiz que é... A rixa histórica entre França e Inglaterra tem a ver com isso, não? Não, tem a ver com religião. Tem a ver com assim, a cultura anglo-saxã, a cultura protestante, calvinista. E o calvinismo, o protestantismo, sempre professou o ódio ao prazer. Assim, prazer é pecado mortal. Qualquer prazer. Sexo, comida, bebida. A fruição dos prazeres sempre foi uma coisa condenada pelos protestantes. Assim, historicamente, se vestiram pudicamente, sim. esconde o corpo inteiro. Né? Muito conservador. Prazer. Assim, uma coisa que ilustra muito isso, aquele filme A Festa de Babette. Não sei se quem assistiu, mas... A Festa de Babette é uma chefe francesa que vai parar lá na Escandinávia, até na história, que é ficção, né? Na história, ela teria trabalhado no Café Anglais, que foi um super restaurante
do século XIX, importantíssimo em Paris. E ela teria sido... Aí, por causa da Comuna de Paris, teve uma coisa... Ela teve que fugir da França, foi parar nesse vilarejo na Escandinávia e tal, e onde todo mundo lá crente, todo mundo protestante e tal. E ela começa um processo de... Educação. De corrupção dos caras. Corrupção, assim, não intencional, mas ela... os caras acolhem ela muito bem. Para agradecer, ela começa a cozinhar para os caras. E faz comidas maravilhosas e eles não podem ter tesão por aquela comida. É pecado e tal. E aí acontece, ela ganha na loteria. Aí quando ela ganha, aí a tal da festa de Babette, que é mal traduzido, porque na verdade é o festim de Babette. Festim é um banquete, né? Então chama Babette's Feast. É o banquete da Babette, não a festa da Babette. Mas enfim, a tradução é ruim. Deturparam. Mas aí o que acontece é que aí ela ganha na loteria e gasta todo o dinheiro para fazer um banquete dos deuses para a família, onde ela estava lá trabalhando de cozinheira, de empregada doméstica, e para os amigos da família. Aí ela importa tudo da França. Chega as tartarugas vivas, vão chegando de barco, porque ela vai fazer sopa de tartaruga. Então vem os bichos Nossa, eu preciso assistir de novo esse filme. Aí é maravilhoso. As coisas vão chegando e vai chegando tudo. Os vinhos da Borgonha, não sei o quê, todos aqueles produtos. E ela faz um banquete sensacional. E na mesa, na hora do banquete, fica todo mundo segurando o prazer, assim. E tem um cara que era um general, também da região, mas que ele servia na França. Então, o cara gostava de comida e tinha saído há muitos anos de lá, dessa comunidade. E ele, enfim, ele curtia comida e tinha... Então, cada coisa que... A sopa de tartaruga, as pessoas pegam a sopa, todo mundo olhava para ele. Não, o filme mostra as pessoas se segurando para não ter um orgasmo. Aí o cara fala, mas essa sopa é maravilhosa, não sei o quê. Aí as pessoas assim, meio aquecendo. Cara de paisagem. Cara de paisagem, todo mundo morrendo de tesão, de orgasmos e não podendo, porque é pecado você ter prazer, qualquer prazer. Entendeu? No sexo, na comida e tal. Então, esse filme mostra muito essa coisa. Então, é uma mesa inteira de crentes, de protestantes, que lutam contra o orgasmo iminente que eles estão fazendo com a comida. Aí o cara experimenta o vinho, todo mundo olha, vinho, álcool, não pode beber, mas todo mundo beberica um pouquinho do vinho que é proibido. E o cara bebe, mas isso é um Borgonha, é um Clos-Vougeot, não acredito. Aí o cara, mais um pouquinho, o general era o único que estava dando vazão àquele prazer. Mas, enfim, para não fugir muito do assunto... Dos Estados Unidos e da Inglaterra. Exatamente. Cara, isso é o que você falou, né? Ele luta contra o orgasmo da comida. Essa é a origem dos Estados Unidos e da Inglaterra estarem muito atrás, né? Mas em algum momento... Em termos de comida. Por outro lado, em termos de dinheiro, não. Porque o foco... O Max Weber, um sociólogo, escreveu um livro famoso que chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Porque a ética protestante é contra o prazer, mas é a favor da produtividade, é a favor do trabalho, da organização, blá, 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 blá. E a Inglaterra virou o centro, apesar de estar na periferia geográfica do planeta, de produtividade, virou o centro do mundo, em termos de poder econômico, em termos de dinheiro, em termos de... A Revolução Industrial veio na Inglaterra. A Inglaterra, em termos de produtividade, em termos de economia, em termos de grana, estava na frente de todo mundo. Cara, mas que tristeza. Uma ilhota lá no fim do mundo era dona do mundo, entendeu? Né? Mas que tristeza, né? Porque o cara tem todos os benefícios desse avanço capitalista, mas não tem o... Mas trepar e comer não pode. E faz aí o que com o dinheiro? Multiplicar o dinheiro, que é a essência do capitalismo. O cara ganha dinheiro não é para ter prazer com isso. Ele usa o dinheiro para fazer mais dinheiro. E acumular dinheiro, que ele não vai poder gastar em 10 gerações. Mas os grandes bilionários são assim. E essa cultura protestante, anglo-saxã, foi que foi para os Estados Unidos. Então, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos sempre foram assim, o cemitério da gastronomia. Quer dizer, o que os caras faziam com os produtos maravilhosos era desnaturar, destruir esses produtos
para transformá-los em meros alimentos. É uma coisa para você comer e ficar vivo e produzir, trabalhar e fazer mais dinheiro. Mas você come para ficar vivo, você não come pelo prazer. Então, assim, a sofisticação, coisas que no mundo mediterrâneo era o contrário. Quer dizer, então as pessoas... saboreavam, plantavam, curtiam. E usavam o seu tempo e sabedoria, não sei o quê, para melhorar, para aperfeiçoar, para sofisticar. Essa salsicha é boa, essa linguiça é boa, mas se puser um pouquinho de cominho vai ficar melhor ou não, aí põe, sabe? Ao longo de gerações, sofisticando o prazer da comida, é uma coisa... E a vida girando em torno da mesa. Da mesa, da gastronomia, assim, da diversão, de estar junto, da comunidade. Então, o almoço no Mediterrâneo, nos países mediterrâneos, França, Itália, como a gente sabe, Espanha, tal, mas também do Sul. Daí você vai fazendo a volta no Mediterrâneo, você vai para a Grécia, depois vai Líbano, país... O almoço sempre foi um ritual longuíssimo, entendeu? As pessoas se juntam a família ou juntam os amigos, fica horas comendo. Nos países nórdicos, almoço é um sanduíche, é uma coisa rápida para não atrapalhar o trabalho. E na Inglaterra também. Então, essa cultura protestante é assim, comida é só para você ficar vivo e produzir mais. Nossa, ainda bem que a gente nasceu em outro lugar, que não lá, em outra época, né? Não, você vê, o Brasil, um país muito seria mais de nós, né, nessa cultura? O Brasil é um país muito mais Você pobre que os não Estados teria Unidos. Para começar. Mas você vê que no Brasil, o almoço, você pega uma pessoa pobre, assim, um trabalhador braçal, da construção civil, sabe? O cara, se ele não tem dinheiro para comer no restaurante, ele traz a marmita dele. Se ele tiver um dinheirinho para comer, ele vai comer no botequim. Aqui no botequim, você senta para comer e come com garfo e faca e um prato. É um botequim, sabe? É um balcão com... todo fudido, todo sabe? Sim, mas tem o ritual da comida. É aquele garfo que, se você fizer muita força, ele entorta. Porque é uma coisa barata, é uma coisa de pessoas pobres. Aí a comida que vem é arroz, feijão, um ovo frito, depende, sabe, do dinheiro. Vem uma saladinha que é alface, um tomate, pão. Mas o cara senta para comer, conversa enquanto está comendo, come com garfo e faca. Aí você vai em Nova York, os yuppies milionários, os caras comem na rua. O cara entra numa daquelas delis que não tem mesa, é balcão, e o cara vestindo um terno de $3.000. O cara entra na filalinha, põe numa coisa, um isopor, a comida que ele quer. Vai para um parque. Senta na calçada, ou no parque, na calçada da Biblioteca Nacional, e come ali, entendeu? Assim, com garfo de plástico, numa coisa de isopor, só tomando cuidado para não pingar nada no terno Armani de $3.000. Esse cara come na sarjeta. E o pobre brasileiro come no botequim, ele come numa mesa. Essa é a nossa herança mediterrânea. É porque a gente foi colonizado por Portugal. Sim. Que adorava imitar a França, enfim. Nossa, que é um país seja, encontramos uma coisa boa, né, de ser colonizado pelos portugueses. Exatamente. Essa cultura da comida, sabe, do almoço, vamos almoçar, sentar para almoçar, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nunca existiu. Tem que comer rapidinho para voltar para o trabalho e fazer dinheiro. A gente é feito de fazer dinheiro. E está mudando essa cultura lá na Inglaterra e nos Estados Unidos? Eu acho que no mundo inteiro... É o que você falou, a gente continua até hoje, né? O executivo de Armani comendo 15 minutos rola ainda. Continua existindo. Mas tem muita gente já comendo em restaurante, tem muitos restaurantes bons, tem muitos chefes bons. Pois é, eu acho que nos últimos 30, 40 anos começou a haver uma mudança no mundo inteiro. Essa cultura mediterrânea da cozinha e também do oriental começou a ganhar espaço em muitos países. Porque eu acho que teve uma mudança de mentalidade nos últimos 40 anos assim, da humanidade toda em relação à qualidade de vida em geral, não é só a comida. 40 anos atrás começou a ter... Um aumento de consciência. Inclusive nos Estados Unidos, começou a ter o movimento hippie, a contracultura, começou a valorizar o meio ambiente, começou a valorizar a saúde... Sabe? Então, aí, em vez de falar assim, vamos comer que nem porco, como os americanos sempre comeram, quantidades enormes, assim, de qualquer coisa mal feita, e só para ficar alimentado. Ainda tal. né? Nos lugares que são mais mainstream americano, sei lá, o Cheesecake Factory, eu sei lá, o Hard Rock, todos esses lugares. Os pratos são gigantes, você tem que compartilhar, porque senão você não aguenta comer tudo.
Se for americano, come tudo, porque os caras comem batata frita assim de punhado. A gente compartilha e ainda sobra, né? O americano come tudo. Mas isso continua existindo, porque em 40 anos você não vai mudar uma coisa que, sei lá, que tem séculos, né, de tradição. Mas hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue comer bem, e na Inglaterra também. Só que você tem que saber onde comer, porque não é que qualquer lugar que você vai comer... Eu fui uma vez com a minha filha, quando ela fez 15 anos, ela já tinha ido para a Europa, já tinha viajado... Marina, né? A Marina. Ela não conhecia os Estados Unidos ainda. Aliás, acho que ela já tinha até ido, mas não conhecia Nova York. Aí eu falei para ela, né? Você vai querer essa festa de debutante careta que vários colegas da escola estavam fazendo? Então, aquela coisa, os meninos vestidos de pinguim, de smoking, as meninas mandavam fazer vestido, e aí sei lá, damas de honra, quer dizer, é a coisa mais careta, festa de debutante, para mim é uma coisa assim, enfim, é jogar dinheiro fora e alimentar o sonho da princesinha, não sei o quê. Depois tudo se desmorona. Nem a memória disso real. Não, porque aí a vida real desmorona. Fala, não é princesinha, não vai conhecer um príncipe encantado, passar a vida inteira só cozinhando para ele. Mudou as pessoas. Ela vai trabalhar, ela vai casar 3 vezes. Ela optou por uma viagem. Aí eu falei, você quer que eu gaste dinheiro nisso? Ou vamos para Nova York, de classe executiva, ficar num super hotel, ir nos puta restaurantes. Ela falou, eu quero viajar, pelo amor de Deus. Eu não quero fazer essa festa. Então a gente foi para Nova York e eu fiz uma agenda de todos, onde comer todo dia. Fiz reservas nos puta restaurantes e tal, né? E a gente comeu muito bem, isso faz 15 anos, sabe? E a gente comeu muito bem indo nos lugares, porque tinha super chefes bacanas. Eu lembro um único dia que a gente foi comer, a gente saiu para passear no Sorro. Foi numa deli? E aí não tinha... Até deli boa a gente foi, que eu tinha... Mas se a gente saiu, vamos, Easy Rider. Saímos passeando, vendo loja, passeando e tal. Quando deu fome, a gente falou, vamos entrar num lugar e tal. A gente tava andando... Ficou olhando por fora e viu um lugar bonitinho. Que, sim, parecia um bistrozinho, até assim, com as paredes de lambri, de madeira. Um lugar super bonitinho, assim. E aí falou, vamos comer aqui. A gente chegou, sentou. Foi um circo de horrores, assim. Porque a gente entrou num lugar que era bonitinho, mas sentou. Aí começou, pede o cardápio aparentemente ok. Então tinha coisa assim, aí tinha frango assado com legumes. Falei, frango assado não vai ter muito erro e tal. E a gente só estava comendo coisas muito diferentes, a gente resolveu fazer um comfort food. Vamos comer uma coisinha normal, sabe? Frango assado com legumes parece ser um comfort food. Frango assado e tal, e ela pediu um sanduíche de atum. Bom, quando chegou a comida, o sanduíche de atum dela tinha, sei lá, 1 palmo de altura. Tinha uma fatiazinha de pão embaixo, uma em cima, e o meio... um cimento, assim, de atum em lata. Mas sabe, uma coisa que não é sanduíche isso, assim. Quer dizer, você não conseguia nem colocar a boca, né? Nem dar mordida. Boca, não dava para ela morder. E aí, tipo, ela foi experimentar o tal da massa de atum do meio, horrorosa, uma coisa de enlatada. O meu frango era um frango teoricamente assado, mas ele era completamente mole, a pele... Sim, não era crocante. Não era crocante, era assim, um frango assim, sem gosto nenhum. Os legumes ultra cozidos, sabe? Aí tinha batatas, cenoura, não sei o quê, tudo molenga, assim, sabe? Coisa que tinha cozinhado demais. Enfim, não tinha textura, não tinha mais nada ali. E não tinha gosto, não tinha tempero. Aí eu pedi azeite de oliva e o cara, olive oil, tal, não sei o quê. Que no Brasil, 15 anos atrás, nos restaurantes bonitinhos naqueles, o cara te traz às vezes até tinha na mesa já, né? Um vidrinho de azeite de oliva importado, tal. E o cara demorou horas, aí ele voltou com um copinho de plástico desses de tomar quentão em festa caipira, sabe esse copinho branco de café, sei lá, copinho de plástico branco molenga com um dedinho de óleo no fundo, tá aqui o azeite de oliva, sabe? Para temperar meu negócio, falei, que desespero. E a gente olhou em volta, enfim, aquilo era comida americana do dia a dia, horrível, mal feita, sem gosto,
tudo ultra cozido. Seria o correspondente ao boteco que o trabalhador vai lá comer, ele vai comer provavelmente isso daí, né? Não é, lá é isso que... E aí, olhando as mesas, tinha 2 mesas interessantes. Uma mesa tinha uma mulher, uma americana, gorda, e ela pediu uma salada. Tipo, bom, ela tá gorda, então vou comer uma salada, uma coisa... Bom, a primeira salada era um balde de salada. Segundo, tinha mais bacon do que frito, do que folhas, do que legumes ou folhas e tal. Uma quantidade absurda de tudo, de bacon e de salada e não sei o quê. E ela comendo aquilo, não parava de comer. Eu falei, meu Deus, ela vai comer o balde inteiro. Ela vai conseguir. E do outro lado, tinha 2 mulheres francesas, 2 turistas, né? Que olhavam as coisas que elas tinham pedido, horrorizadas, que nem eu e a Marina. Assim, horrorizadas, vendo os pratos que vieram para elas. E elas comeram um pouquinho. E eu lembro que eu comentei, eu falei assim, olha, engraçado, são franceses, francês come para burro. Só que o francês, em vez de vir um baldão de comida, ele vai num bistrozinho, ele come um ovo com maionese, por exemplo, uma entrada típica de bistrô. Œuf maionese. Aí vem, já é uma coisa consistente. Ovo já é uma coisa, pode ser uma refeição. Aí vem isso. Aí depois vai vir uma carne, e depois vai vir uma salada, e depois vai vir uma sobremesa. E no fim das contas, mas ele comeu tão aos pouquinhos que comeu bastante, não é que comeu pouco, ainda tomou vinho, não sei o quê, comeu um monte de comida, mas foi comendo devagarzinho, cada coisa chegando numa hora. E no fim... agora, essas francesas veio tudo ao mesmo tempo agora, quer dizer, a quantidade inteira ao mesmo tempo. Sim, choca, né? Aí é chocante e além do mais, muito ruim, então não dava para comer porque o gosto era ruim, enfim. O Brasil tem hábito diferente, né? Da Europa, dos Estados Unidos, tanto da França quanto da Itália. Aqui a gente está acostumado em restaurante não comer uma entrada, né? A grande maioria dos clientes de restaurante... Eles não comem entrada, prato principal, sobremesa. Né? Eu acho que na Europa isso é muito mais, esse ritual é muito mais estabelecido, né? Aqui o cara come. A gente é mais divide, talvez, um negocinho, pede o prato principal, às vezes não come sobremesa. Não, a gente assim, é mais assim, a tradição, principalmente familiar, é mais assim, do sul do Mediterrâneo, que é comer tudo ao mesmo tempo. Você vai, sei lá, comida libanesa, por exemplo, vem 10 coisas ao mesmo tempo. Pequenos pratos, e você fica comendo aquelas métisses que eles chamam, né? Você come várias coisas ao mesmo tempo. A gente é mais assim, em casa, às vezes tem carne e frango e arroz e feijão e salada e tal, e vem todo mundo tempo. Aí você vai escolhendo, você escolhe o que você quer. E a salada vem junto, né? E a salada vem junto. Então, e aí você faz aquele prato que tem a salada, tem o arroz, tem o feijão, você fala, porra, eu não gosto, eu não curto muito essa parada. Mas essa coisa de comer tudo junto é uma coisa do sul do Mediterrâneo. E também no Oriente, né? Na China também se come vem muita coisa ao mesmo tempo, tal. Não fica vindo aos pouquinhos, né? Ô, Josimar, infelizmente, a gente está indo pro fim. Cara, é inacreditável, mas eu tinha preparado 50 perguntas aqui para você e... Cara, a gente vai ter que fazer outro podcast, porque não rolou nada daquilo que eu queria falar aqui. Nada daquilo que eu falo demais, né? É que eu queria... Não, mas então... Mas eu começo a contar a história do século XVII, aí vai mas embora. Essas histórias são muito curiosas e eu tenho certeza que o cara que está nos escutando e que é do ramo gastronômico não conhece, não sabe dessas histórias. E isso é cultura, tá? Você devia saber, você devia estudar. E, aliás, as coisas que a gente estuda e que a gente lê sobre gastronomia, né, historicamente falando, é muito legal, é muito interessante, né? E, inclusive, são histórias que você, dono de restaurante, pode contar para os seus clientes, para se posicionar. Mas, Josimar, para a gente finalizar, eu queria fazer tipo Marília Gabriela, assim, um bate-pronto, como é que chama aquele negócio que ela fazia? Que era um tiroteio. Para a gente finalizar, tipo, respostas curtas. Pinga-fogo, uma coisa assim. Era uma coisa assim. Acho que era pinga-fogo. A minha irmã trabalhava com a Marília Gabriela, ela fazia a produção do programa dela. Bom, vou te perguntar, então, rapidinho. Por exemplo, em São Paulo, um bom restaurante até R$100. E por quê? Tem até R$100. Eu sei que te coloco na parede, porque você vai falar de um restaurante, você é um crítico gastronômico. Não, mas o que Tem um lugar assim que chama Tenda do Nilo, por exemplo, que é muito bom, de comida árabe, né? Fica no Paraíso. Tá. É um lugar pequeno, não sei o quê. E por que ele é bom? Por que você considera um bom restaurante de menos de R$100? Não, porque a comida é deliciosa.
São duas irmãs que cozinham. Chamam todo mundo de Habib, e os clientes, Habib, Habib. Aí os clientes chamam elas de Habib também. Todo mundo lá chama Habib. Então o critério, e é uma cozinha caseira, assim, sabe? É a comida. É a comida. Tá. Porque é um lugar simples, sim, umas cadeirinhas, umas mesinhas, é pequeno, mas é um lugar ótimo, assim. Tá, vamos levar a barra então. Até R$500. Ah, puta, aí tem um monte, né? Então, mas vamos falar assim, primeiro, quais os atributos, porque o cara que vai num restaurante de R$500, ele já vai pra, tipo, ter uma experiência. Ele não vai só pra comer, ele vai ter uma experiência completa. Então é comida, mais alguma coisa, não sei o quê. Qual uma experiência que vem na sua cabeça, assim, de um restaurante até... E depois a gente vai falar de um restaurante até R$1.000, vai, que a gente muda o padrão. Não, olha, um que até R$500 por pessoa, você fala? É, por pessoa. Então, eu acho que o Mani, da Helena Rizzo. Tá, na Joaquim Antunes. Na Joaquim Antunes, no Jardim Paulistano. Acho ela porque ali é um restaurante de alta gastronomia, assim, ela é premiada mundialmente, internacionalmente, tem uma chefe ultra sofisticada do ponto de vista gastronômico, culinário e tal. E ao mesmo tempo, a fórmula lá é maravilhosa porque é um lugar despretensioso como ambiente. Sim. É um lugar que você pode ir... É como se fosse uma vilinha, assim, quer dizer, não é uma vilinha como Ruela, mas é uma... Não é, mas é aconchegante. É aconchegante e é despretensioso. Quer dizer, é um lugar que eu falo assim, se você vai com a sua mulher ao cinema no fim de semana, vocês vão ao cinema, na saída, se você falar para ela assim, deu uma fominha, vamos comer alguma coisa? Fala, vamos. Se você falar, vamos ao Fazano, vamos ao Dom, ela fala, você quer me humilhar, né? Sim. Eu me vesti para ir do cinema. Você fez reserva com 5 meses de antecedência? Não, e você quer me levar num lugar que todo mundo vai olhar quem é essa mulher fuleira, com essa roupa fuleira. Por exemplo, se é para esse lugar, eu tenho que ir para casa, tenho que fazer o cabelo, a maquiagem, trocar de roupa. Sim, ali é mais... Agora, você vai num lugar como o Mani, que é tão premiado quanto os outros dois... Você vai comer tão bem, mas num ambiente tranquilo. Ela vai falar assim, vamos lá. Sim. Ela não vai falar, não, eu não posso ir de jeans no Mani. Pode. Sim. Eu tô de camiseta, a gente só via no cinema. Pode. E não vai custar menos de R$100, vai custar até R$500, mas, pô, vai ser um puta valor pelos R$500. Então tem essa coisa acolhedora, despretensiosa, que eu acho bacana. A sua mulher não vai se sentir humilhada indo lá, porque lá é um lugar despretensioso. Só que a comida é uma comida premiada mundialmente. E outra coisa, lá tem o menu degustação e tem um menu à la carte. Então, você está saindo do cinema, você não está indo para uma experiência. Sim. Não, eu vou pedir uma entradinha e um prato. Ó, a dica, um prato galera. E a sobremesa. Olha a dica. Porque, às vezes, né, o cara tem um restaurante que é só menu degustação e o cara se prepara como se fosse no Fazano. Mas ele não vai nesse restaurante saindo do cinema porque não tem a outra opção. Não, pois é. Não tem a opção da comida, de você poder só pedir um prato e uma sobremesa. E não tem a opção do ambiente. Você não vai se sentir bem, se sentir em casa, num lugar que é propositalmente pretensioso. E é errado Fazano ser pretensioso? Não é errado. É uma fórmula de restaurante. O que eu acho interessante é um lugar como o Mani ter um ambiente despretensioso e uma cozinha de nível mundial. Quer dizer... E que às vezes você não gasta nem os R$500, né? Mas, às vezes você come lá por 200, 250. Não, Bom, aí também depende se você for tomar um vinho, aí já a conta já vai. Aí qualquer lugar, né? Mas aí você pediu o menu de degustação, e se pedir acompanhado de vinho, certamente vai Provavelmente passar. Vai até os 500 ou passar. Mas se for pedir uma entrada e um prato... Vai gastar 300 e dividir um vinho com o casal... Aí já vai para 400. Não, mas aí não chega nem nos 500 mesmo. Com certeza. E se fosse para pro quarto de cima, né? Para a fração de cima, até R$1.000, vai? Ou R$1.000 ou R$1.500, assim. Aí sim, você está buscando, você pega a sua esposa e fala lá, vamos para tal, se preparar, que eu reservei, que não sei o quê, que vai ser uma puta experiência. Quais que te vem na cabeça, assim? Assim, já que eu falei do Fazano, eu acho que o Fazano é uma experiência que vale a pena fazer... Em algum momento da sua vida. Em algum momento da sua vida. Então, mesmo se você vai guardar dinheiro e tal,
Porque o Fasano é uma experiência muito completa. Um filé Rossini no Fasano, quem não come? Quem nunca? Né? Não, e aí é assim, é uma experiência muito completa, porque o lugar é lindo, como arquitetura é chocante, de bonito, de chique, de elegante e tal. O serviço é imbatível, assim. Então, é um serviço que, entendeu? Se você olhar para o cara e falar, não quero que fique me servindo vinho, o cara desaparece e não vai ficar te servindo vinho. Sim, ele saca você, ele faz a leitura. Mas se ele vê que você está absorto na conversa, na paquera, o cara vem assim, quase escondido, vai servindo o seu vinho sem você perceber. Sim. Sem ser intruso ali. Né? Então, aquele super serviço. Comida é ótima, o serviço de vinhos é incrível, sim, porque a carta de vinhos é maravilhosa. Aquele Manuel Beto não está mais lá, não? Não, tá. Ah, tá lá ainda. Mas ele dirige, é o diretor de vinhos do grupo inteiro. E o grupo tem vários restaurantes. Tá. Tem Fasano, tem Gero, tem vários Geros e tem... É Gero que fala, não é Gero, não? Ruggero. De que parte? Vem de Ruggero. Ruggero, Ruggero. Cara, eu nunca pensei nisso. Agora, eu sempre aprendo com você as pronúncias. Todo mundo fala Gero. Todo mundo fala, vamos no Gero, né? Acho que sim, não sei. Não, sim, tô te falando que sim. Só você que fala Gero. Porque é o apelido dele, Ruggero, né? Sei lá. Esse negócio de nome é engraçado. Tinha um restaurante em São Paulo chamado Épice. Épice é especiaria em francês. E em francês, Épice, você escreve com acento agudo no primeiro E. No E maiúsculo lá, né? Por isso que é Épice, não Épice. Não, aí... Se fosse Épice, seria com o acento do outro lado. Em francês, sim. Mas aí eu falo, por que o cara põe um nome? Porque todo mundo fala, vamos no Épice. E ninguém é obrigado a falar francês em São Paulo. Então, por que põe um nome desse, né? Agora tem um restaurante que chama Roi, que fica lá no shopping, CJ Shopping. ROI, Return on Investment. ROI, não, porque ROI. Aí vai ser restaurante de marqueteiro, né? Não. Porque eu falo, por que dá um nome desse? Um nome francês, R-O-I, que ninguém é obrigado a falar francês, saber o que quer dizer rei em francês, e que é Roi. Então o cara faz um restaurante que se liga lá, o cara atende Roi. Quer dizer, o nome é Roi. A ideia do cara é chamar Roi. Só que todo mundo chama de Roy. Aí ele tem que botar que nem naquela loja, né, que tem por aí em São Paulo um monte, aquela Oxo. Né, que fala, pronuncia Oxo, mas pô, é Oxo. O-X-X-O. No Brasil é Oxo. Pô, não me enche o saco. Por que põe um nome desse que ninguém vai saber falar? Eu não entendo, entendeu? Vamos lá. O melhor livro de gastronomia que você já leu, que você possa recomendar para alguém que queira se dedicar à gastronomia. Gastronomia ampla. Tem um livro de história da alimentação, é gigante, de um cara, no italiano, chama Massimo Montarini, que é sensacional, mas é livro para estudar mesmo, porque é muito grande. Isso é sobre a história da alimentação. Tá. Mas assim, quem quiser aprender do assunto, tiver paciência e tempo... Ele deve ter versão, tem versão em português, já? Não, tem em português. Muito bom. Máximo Montarini. Tá. Melhor viagem gastronômica que você já fez? Melhor também vai ser difícil. Não, mas vai, pensa numa aí. Assim, na nossa tradição ocidental, eu acho que foi uma viagem que eu fiz para Borgonha uma vez. A Borgonha, na França, no leste da França, é uma região... Acho que na França é a região que melhor se come e melhor se bebe. Sim. Tem os vinhos da Borgonha, que são, assim, inclassificáveis de tão bons. E Dijon. E a comida, de Dijon até Lyon, a comida, eu acho que é... Aliás, Lyon tem um apelido, é o ventre da França, eles chamam, sabe? Que é o Bocuse é de lá, de Lyon, né? Exatamente. E o Trois Gros também? O Trois Gros também. Trois Gros, desculpa. Então, acho que essa viagem, você indo devagarzinho, de carro... Sim, e não é uma viagem longa, né? Mas ela pode durar uma semana. Não, você pode... A gente fez, acho que uns 3 ou 4 dias, dormindo em Relais Château. Sempre dormindo num Relais Château. Que é aquela rede de... Como chama aquela confraria que os caras classificam vinho quando tem a vindime, eles
Tem uma cerimônia medieval sensacional que eles classificam os vinhos quando tem a colheita. Chevalier. Não, é do Claude Vougeot, não? Não é do Claude Vougeot. Chama não sei o que. Hospice de Bonne. Chevalier de Tastevin. Ah. Chevalier de Tastevin. Você nunca foi nessa... Não, nunca É uma fui. cerimônia medieval. É sensacional. Eu também nunca fui, mas eu vejo, já vi imagens. Uma refeição memorável. Calma. Pelos piores motivos. Pelos piores motivos? Agora eu te peguei. Você já estava pronto para uma refeição memorável. Não, eu vou passar essa porque eu não quero que você entregue nenhum restaurante. Alguma comida que você detesta? Sendo crítico gastronômico, você tem que comer coisas de tudo. Né? Você não pode falar, não gosto disso. Mas tem alguma comida que você não gosta muito? Que eu não gosto muito tem, assim... Não comida, tem, por exemplo, anis. Eu não gosto muito de anis. Quiabo você gosta? Quiabo eu gosto. Quiabo eu gosto muito. Mas passas, anis, coisas você gosta? Anis... Passas. Uva passa, gosto. Aquela maionese, né? Você vai tirando quando vira um pratinho cheio de uva passa. Maçã na maionese, você gosta? Eu não sei quem inventou essa história de maçã na maionese, mas enfim, alguém inventou. Eu não ponho. Fica doce, é um horror. Nova York ou Londres para comer? Nova York pela quantidade de lugares, mas eu gosto de Londres atualmente. Os dois lugares você tem que ir com uma lista de lugar para comer. Com indicações. Porque se te largarem na rua, se entrar no primeiro lugar, você está ferrado. Tanto Nova York quanto Londres. E Londres ensinou isso para Nova York. Como comer mal. Mas se você souber onde comer, hoje em dia tem lugares maravilhosos. Tem coisas muito legais lá. Não, tem coisas maravilhosas. Mas eu acho que Londres, assim, é mais excitante Londres. Assim. Eu acho que eu também escolheria Londres. Tem muita coisa. A cena de Londres está se renovando muito. Tem muitas zonas legais lá agora. E tem muita essa coisa de Londres ter sido também o centro do mundo. Lá tem muitos migrantes, muitas comunidades. Muita diversidade, né? Então você come chinês, paquistanês, vietnamita. Então, se você quiser comer coisas do mundo lá, você come sabendo onde ir. Você come super bem. Se quiser comer local, você vai num indiano. Não, lá era assim, né? Em Londres, se você quisesse comer coisa local boa, você tinha que ir num indiano, paquistanês. Um fish and chips. Não, se você fosse num fish and chips, que é tipo londrino, você ia comer gordura com gordura. Sim. Fritura com fritura mal feita, né? É o bacalhau, né? O codfish que eles usam, né? Pra fazer tradicionalmente o fish and chips, né? Exatamente, o codfish. O bacalhau fresco, né? Que eu adoro. São Paulo ou Lima? São Paulo. Pela diversidade? Pela diversidade. Porque Lima aparentemente é muito bom, os caras estão ganhando um monte de prêmios, mas é um focozinho, né? Não é uma coisa muito... É muito bom, mas é uma comida... Lá é para comer comida peruana mesmo. Até os japoneses de lá, eu prefiro 10 vezes São Paulo. Embora lá tenha uma tradição de comida oriental. Oriental, japonês é meio e chinês. Mistura, né? Tem oriental, tem com africano, tem com... mas eles têm o bairro chinês, lá é forte, e o Nobu, por exemplo, veio de lá, né? O Nobu eu não sabia. Nobu nasceu no Japão, mas se criou em Lima. E de Lima ele foi para Los Angeles e começou o império dele e tal. Mas essa coisa que eles chamam de cozinha Nikkei. No Peru tem uma cozinha japonesa forte. Só que eu acho que é muito adaptada, entendeu? Eu prefiro a comida japonesa de São Paulo, que é mais fiel. É mais japonesa mesmo. Entendi. Mesmo não sendo... Eu tive um papo aqui nesse podcast com o Tadashi. E ele trabalhou no Nobu, e ele está fazendo um trabalho sensacional, né? De omakase, com aquelas paradas lá que ele faz. E aí ele critica muito essa culinária tradicional japonesa de São Paulo, né? Ele não usa salmão, por exemplo, zero. Ele falou, não, salmão aqui salmão não entra. Não, pois é, mas os bons restaurantes japoneses de São Paulo são muito autênticos, né? Quer dizer, aí São Paulo tem aquela coisa, mas que os peruanos que inventaram e depois os americanos, os californianos espalharam, que é sushi com manga, com cream cheese, não sei o quê. É aquela loucura que os japoneses olham e falam, você tá maluco. Não, agora, se você vai nos 10, 20 bons restaurantes japoneses de São Paulo, nesses lugares não tem salmão, não tem cream cheese, não tem manga no sushi, não tem, sabe? Já em Lima, tem todos. A cozinha Nikkei lá é totalmente
tropicalizada, nacionalizada. Então é outra coisa. Cara, em São Paulo, não. Você vai num restaurante bom em São Paulo, japonês, não tem salmão, não tem cream cheese, não tem manga, não tem abacate, sabe? É muito mais fiel às origens japonesas mesmo. Muito bom. Onde que a galera te acha online? Como que as pessoas podem achar o Josimar se quiser aprofundar um pouco nesse tema, nesse assunto? Bom, eu acho que... Em todos esses assuntos, né? Porque vocês viram que o assunto aqui é diversificado, né? E a gente nem falou em todos que eu queria falar. Aliás, eu não falei nada do que eu queria falar. Não te fiz uma pergunta decente. Você pode fazer durante o Food Nation, durante o evento. Exatamente. Ó, acelera Food Nation, o Josimar vai estar lá. Mas Não, eu tenho o meu Instagram, Josimar Melo Jornalista. Tá. Se entrar lá tem as informações, tem o meu site, aí me encontra. Josimar Melo Jornalista é o seu Insta. É o Instagram. Tá bom. Tem alguma página um site, assim, que as pessoas te... Eu tenho o site josimarmelo.com.br, mas... Ou no canal do Sabor e Arte também, né? Aí no Sabor e Arte, que tem o Instagram e tem o YouTube do Sabor e Arte. Muito bom. E se a galera quiser te encontrar em São Paulo, você quer esbarrar com o Josimar, qual aquele restaurante que você frequenta, assim, que você vai mais do que outros? Porque aí os caras vão lá, vão te caçar, tá? Cuidado. Não, é difícil, porque o meu trabalho é justamente circular nos restaurantes. Então eu não consigo ter um restaurante que eu vou sempre, que eu vou todo dia, é difícil, assim. Um lugar, assim, que eu gosto, talvez eu vá um pouquinho mais, é o Spot. Le Jazz. E o Le Jazz, mas, assim, mesmo assim, não é que eu vou toda semana, toda quinta-feira eu vou no Le Jazz. Mas é aquele lugar que você se sente confortável, você sabe que vai encontrar, a comida já é previsível, o serviço é previsível. É a consistência, né, que a gente fala. Muito bom, Josimar. Muito obrigado, cara. Infelizmente chegamos ao fim sem eu conseguir te perguntar nada do que eu queria te perguntar, o que é ótimo, porque a gente vai ter que marcar de novo um novo podcast. Quando você quiser. E a gente vai se encontrar no evento também, né? E vamos estar junto no evento. Galerinha, espero que vocês tenham gostado e aguardem. E maratonem aí o nosso canal, o nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, que a gente tem muito material, muito conteúdo para você se transformar num especialista em negócios gastronômicos. Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Um abraço.